Inclusive, Marlos, durante a Farm Show, nós já tivemos aqui painel sobre pecuária de corte, de leite, irrigação. Falamos muito sobre tecnologia e não poderia faltar aqui na Farm Show um painel para falar sobre HF, sobre hortifruti, porque o nosso próximo painel se chama Desafios da Produção de Hortifruti. O Marlos, inclusive, que é o diretor da Farm Show, ele é o moderador desse painel e teremos aqui como convidados o Edson Trebeschi, que é presidente da Trebeschi Tomates, o João Emílio Roqueto, ele que é presidente da Bem Brasil, e também teremos a participação do Bruno Trevisanelli, que é diretor agrícola do Grupo Predilecta, é isso mesmo. Então, hortifruti, inclusive, Marlos, que foi um setor que nós vimos ali no início da pandemia, que foi muito impactado, mas acreditamos que é um setor também muito resiliente. Vocês vão falar um pouquinho sobre isso também nesse painel? Com certeza. Obrigado, Camila. Obrigada. A gente vai ter aqui a oportunidade de conversar aí com essas 3 referências, né? É uma responsabilidade grande aqui para mim poder conduzir e também, ao mesmo tempo, uma grande satisfação. Acho que a gente vai ter muita coisa boa para comentar aqui e fazer um debate bem rico. Certamente. Obrigada. Bom painel. Bom, primeiro eu queria cumprimentar o Edson, Bruno, sou João Emílio, dizer que é uma satisfação tê-los aqui conosco e dizer também que, para nós, é uma satisfação, além de tê-los aqui na Farm Show, tê-los como parceiros aí, né? Eu sou João Emílio já um tempinho maior, o Edson no primeiro ano, e o Bruno, com certeza, aí vai também fazer parte aí da Algar Farming, eu tenho certeza, e dentro da nossa estratégia, HF passa a ter uma grande relevância, e não é à toa, né? E para começar, eu queria pedir a vocês que se apresentassem, né? Apresentassem aí brevemente aí suas operações e para que a gente possa entrar num debate aí, tá ok? Vamos começar com o Edson. O Edson que não precisa nem falar, né, Edson? De onde que é aí, ó? Tá com um painel bonito, a camisa. Vamos lá, Edson. Perfeito. Bom dia, Marcos. Obrigado pela oportunidade, senhor João, Bruno. Parabéns aí pela iniciativa, né, pelo formato aí com que está sendo conduzido e pela assertividade dos temas. Excelente. Bom, a Trebeschi Tomates, nós estamos com a matriz aqui no Triângulo Mineiro e base de produção em Goiás, São Paulo, Santa Catarina e no Nordeste. Nós atendemos hoje aí as principais redes de varejo, tanto na produção própria como também no modelo aí de integração de parcerias com outros produtores. Marcos. Perfeito. Até aproveitar aí, o Edson, a gente está com um público na Farm Show bem diversificado e talvez seja interessante você, vou aproveitar que você está com a fala, o que a gente sempre fala HF, hortifruti, o que seria esse segmento aí? Como que você poderia nivelar isso com a turma aí? Perfeito. É uma abreviação, né, é a mesma nomenclatura que o varejo utiliza, né? Na verdade, é o resumo de hortaliças e frutas, né? Então, porque do HF. E da mesma forma com que as indústrias de moléculas também definem, né, a certificação aí, de certa forma, o registro, né, de produto específico para as culturas de HF, que boa parte se diferencia dos cereais. Pode ter certeza que dentro do portfólio, né, do varejo, do supermercado, dentro dos perecíveis, são os produtos atrativos, né, os produtos realmente que gera fluxo dentro das lojas. Então, é o porquê, e a gente tem observado aí, nos últimos anos, a importância que a cadeia de supermercados do Brasil tem dado para esse setor, pela importância que ele tem, né, acima de tudo, mas também como um grande atrativo por ser um produto natural, por ser um produto que tem que ter aí um trato, toda uma profissionalização de fornecimento, né, de abastecimento. Perfeito, obrigado, Edson. Senhor João Emílio, fala um pouco para a gente aí da Bem Brasil, como que vocês estão posicionados, um pouquinho da estratégia. Fica à vontade em se apresentar. Bom, a Bem Brasil está aqui em Araxá e Perdizes, né? A gente
iniciou as operações em 2006 lá em Araxá e depois expandiu aqui para Perdizes. A produção agrícola também é centralizada ou está no entorno, aqui num raio de aproximadamente 200 quilômetros, né? A Bem Brasil ela é focada na produção de batata pré-frita congelada e tem um subproduto que é o flocos de batata. Ela atende basicamente hoje o mercado nacional, ela ainda não está começando agora a trabalhar alguma coisa aí com o mercado externo, mas bem no início ainda. A gente tem aí aproximadamente 40% de share nesse segmento, né? E está presente aí no Brasil todo, nos vários segmentos, nos vários canais. Perfeito, obrigado, senhor João. Bruno, conta um pouquinho para a gente da Predileta. Bom dia, Marcos, Edson, senhor João. É um prazer participar com vocês nesse evento. A Predileta é um grupo 100% brasileiro, familiar. Nós iniciamos a nossa operação em 91, uma fábrica em Matão, e hoje a gente conta com 5 fábricas, sendo 4 em São Paulo e uma em Minas Gerais. Trabalhamos com processamento de tomate e de vegetais, né, milho doce principalmente, e também atuamos no segmento de doces, como goiabada. A gente tem já, pelo 18º ano, a liderança no segmento de goiabadas, e acredito que em torno aí de 50%, 52% do mercado de vegetais também fica conosco, e talvez 30%, 32% do mercado de atomatados. Uma empresa familiar que está buscando o seu espaço. A gente tem grandes concorrentes, grandes multinacionais, mas essa facilidade para tomada de decisão fez com que a gente desse longos passos nos últimos anos. Então, estamos aí para discutir um pouquinho mais sobre o assunto. Perfeito, obrigado, Bruno. Quando a gente vai falar um pouco, pesquisar um pouco sobre o segmento, a gente percebe que ainda existe um espaço muito grande de crescimento dentro do cenário nacional, né? Até em algumas pesquisas que eu fiz, eu percebi que a gente ainda tem quando uma pessoa entra no mercado, ela tem ali de 10% a 15%, ela vai no segmento de HF dentro de um consumo total. Eu queria fazer essa pergunta, linkar ela um pouco com a expectativa de crescimento do setor, né, especialmente até nesse momento, né, de pandemia, onde a gente tem uma migração aí, às vezes até uma migração de hábito de consumo, né, uma mudança, na verdade, de hábito de consumo. Eu queria que vocês comentassem, primeiro, sobre essa perspectiva de crescimento e se, de fato, dentro das operações de vocês, vocês têm percebido algum tipo de mudança do hábito, né? Então, acho que seriam essas duas coisas, como que vocês estão enxergando a prospecção de crescimento e como que vocês enxergam também o atual cenário aí frente à pandemia. Podemos começar com você, Bruno. Marcos, realmente a pandemia causou para o nosso setor uma mudança drástica de consumo, mas uma migração, né? As nossas linhas mais voltadas para o mercado food, né? Então padarias, restaurantes, supermercados, hotéis, pizzarias, essa linha aí, esse canal praticamente ele desabou em abril, maio e junho, porque estavam tudo fechados, né? E aí houve uma migração, então a gente perdeu um pouco de faturamento nesse canal e, em compensação, o canal de varejo cresceu bastante. Fora isso, houve também uma procura por produtos diferenciados, talvez porque quem passou aí no supermercado comprar o produto não era mais a dona de casa habitual, né? Talvez o marido queria protegê-la e acabou indo fazer essas compras. Então, a gente observou que produtos nossos de linhas diferenciadas, produtos mais elaborados, também eles passaram a ser procurados de uma forma bastante intensa, né? Mas, assim, de forma geral, foi isso que a pandemia causou para o nosso setor. Agora já começou a retomar um pouquinho o canal de food. Então, assim, foi isso que a gente foi mais
impactado dessa forma, né? Houve uma migração do volume. O canal food deu uma recuada e o canal de varejo cresceu um pouco. Correto. E quando você pondera os dois canais aí, um conseguiu suprir o outro, enfim, em termos de faturamento, teve algum impacto? Sim. A queda no canal food, ela foi inferior ao crescimento no varejo, ou seja, a gente acabou crescendo um pouco nesses últimos 3 ou 4 meses. E uma perspectiva para o futuro aí até o final do ano, eu acredito que o varejo ele vai continuar bem aquecido e o food ele vai retomar ainda, talvez não no volume que foi o último semestre do ano passado, mas também muito superior ao primeiro semestre desse ano. Então, o varejo vai continuar despontando e o food vem junto. Então, a gente espera que a gente consiga crescer um pouco acima da nossa projeção esse ano. Perfeito. Obrigado, Bruno. Senhor João Emílio, sobre essas duas óticas aí, o que o senhor tem para dizer para a gente em relação a esse hábito, não é? Ou essa migração, essa mudança do hábito na pandemia, e o que o senhor enxerga de projeção futura aí? Na verdade, é bem em linha com o que o Bruno já colocou, né? Eu acho que no início realmente houve uma dúvida muito grande, exatamente porque o food parou, né? Simplesmente não tinha praticamente mais operação, então o mês de abril foi muito crítico, acho que para a maioria das empresas que tinham um posicionamento no food, mas a gente conseguiu, né, como todo mundo, e houve uma janela aí de oportunidade do varejo crescer, né? E acho que a grande vantagem que está tendo nisso tudo é que a gente vai, no futuro próximo agora, ter uma oportunidade de um mercado possivelmente maior do que tinha antes. Complementando também o que o Bruno falou, porque houve um crescimento no varejo, né? As pessoas estão cozinhando mais em casa, estão levando mais coisas para casa para ser consumida já quase prontas ou para ter um processamento rápido, vamos falar assim. E, ao mesmo tempo, daqui a pouco o food volta de novo. Então, a gente vai ter um complemento aí. A soma dos dois no futuro próximo vai ser maior do que era antes. Então, é uma oportunidade que a gente está enxergando de ter um crescimento, né? O segmento nosso de batata, principalmente, já cresce historicamente a níveis elevados, mas eu acho que a gente vai ter uma oportunidade aí na retomada de ter um crescimento bastante interessante pela manutenção do varejo um pouco maior do que era e pela retomada do food, que é bem em linha com o que o Bruno já comentou. A operação está bem parecida, vamos falar assim, o momento das operações. Perfeito, senhor João, obrigado. Edson, o que você pode complementar aí para a gente sobre esses dois horizontes? Vários. Realmente o cenário é bastante parecido. No nosso caso, como nós temos uma atuação muito forte no varejo, o reflexo foi menor do que no food, embora o food tenha crescido também, mas essa migração foi surpreendente, na verdade, né? No início da pandemia, com esse aumento da alimentação em casa, a gente percebe aí um crescimento bastante acentuado do varejo e dos atacarejos também. O atacarejo ele volta a ter uma importância muito grande na proporção de venda. Uma coisa que a gente tem observado também, isso tem sido bem trabalhado, é a conscientização das pessoas de se alimentarem melhor. Então, isso também tem nos trazido uma contribuição importante em relação à venda. Então, assim, o primeiro semestre, ele realmente, assim, ele superou bastante a nossa expectativa em relação a faturamento, em relação a vendas, mas quando a produtividade começa a normalizar, que isso acontece agora em junho e julho, a gente percebe dentro desse mercado in natura um consumidor mais sensível. Então, nós temos que ser bastante criativos aí na maneira de tratar isso e realmente, assim, buscar a atratividade desse consumidor para dentro da loja, né, em função aí do pico aí da questão econômica. Mas, graças a Deus, o mercado tem correspondido e bem aí às nossas expectativas. Perfeito, Edson. Que não, só interrompendo aqui, Marcos, não deixa de ser uma preocupação para frente, resumindo isso tudo, que é a capacidade de compra do consumidor, né? Esse que acho que vai ser o grande desafio, né? A gente achar
um equilíbrio entre o preço de venda do produto lá na gôndola e quanto é que o consumidor vai ser capaz ou vai estar disposto a pagar pelo produto, né? Porque realmente a gente vai ter um rearranjo aí na renda da população em alguns aspectos, uns saindo melhor, outros mais difíceis, né? Mas a área de serviço, em alguns segmentos, está sentindo muito isso. A gente acredita que vai ser um desafio que vai surgir na frente aí. E Perfeito. só complementando, Marcos, desculpa cortar. Vamos lá. A nossa cadeia ela vai sofrer e já está sofrendo um impacto muito forte do dólar, porque na parte agrícola, praticamente todos os insumos, fertilizantes, sementes, é tudo à base de dólar. E dentro das nossas fábricas também, né? Latas, embalagens, papelão, celulose, tampa, rótulo, é tudo dolarizado. Então, o nosso setor foi obrigado a repassar isso, porque nossos fornecedores passaram para nós. Então, o senhor João foi muito bem nessa colocação. Será necessário um rearranjo na forma de consumo e como a população vai conseguir pagar por esse produto, porque realmente a gente foi muito impactado na questão cambial. Perfeito, Bruno. Eu acho que linkando até com o que vocês estão falando, eu acho que assim, uma questão bem sensível, eu sei que vocês, todas as 3 empresas, trabalham com vários segmentos de produtos aí, né? Então, eu queria ouvir de vocês, e aí podemos começar até com o Edson agora, como que vocês estão olhando a questão do produto diferenciado, né? Então, esses produtos com valor agregado maior, como que vocês estão enxergando o consumo desses produtos, né, dentro desse cenário? Houve mudança, não houve? O que vocês estão projetando? E aí, quando eu falo de produtos aí com valor agregado, já vou engatar também a questão dos produtos talvez orgânicos, com essa onda que a gente vive, né, de produtos veganos, enfim. Como que vocês estão enxergando esses mercados um pouco mais diferentes dentro desse cenário aí, ou produtos especiais? Podemos começar com você, Edson. Positivo, Marcos. Assim, são nichos, mas, de certa forma, há uma preocupação também do consumidor na questão da manipulação do alimento in natura. Então, assim, você percebe, mesmo em redes de varejo, né, que trabalha com foco maior em commodities, uma preocupação muito grande, e aí aumentou, no nosso caso, no caso da Trabesc, a venda de produtos in natura embalado, em função de você já ter um produto já parte do processo pronto, né? Esse cuidado com a higiene, com a manipulação. Lançamos a nossa linha de orgânico e aí vai de encontro. O que a gente percebe, né? Realmente o momento é cauteloso, mas assim, entendo que estamos no segmento certo, no momento certo. As pessoas também estão cada vez mais preocupadas aí com essa alimentação de verdade, alimentação de qualidade, e o orgânico também tem nos surpreendido, né? Ele é nicho, sim, mas ele tem, de fato, não tem sofrido o impacto que nós esperávamos aí, e é um produto, sim, de valor agregado. E assim, nós temos aí no portfólio de Natura, né, não só tomate, legumes especiais, milho cozido, então, assim, tem um portfólio bacana. Mas a gente percebe que essa linha do valor agregado, mais pessoas têm tido acesso a ela. Tem um impacto do preço, sim, mas as pessoas, por estar frequentando mais supermercado, e teve uma questão interessante, né? No momento que os shoppings estão fechados, a visualização dos produtos a nível de supermercado se tornaram maiores, se tornaram mais conhecidas. Então, continua sendo nicho, mas, de certa forma, outras pessoas têm tido a oportunidade de levar produtos que, no passado, não fazia parte do seu hábito de consumo. Perfeito, obrigado, Edson. Sr. João Emílio, como que vocês estão enxergando esse consumo? A gente sabe que a Bem Brasil tem vários produtos diferentes, né? Entre as batatas, né? Eu mesmo sou um consumidor, então eu conheço praticamente todas aí. Então, eu queria ouvir do senhor como que vocês estão enxergando isso, qual linha de produção está mais forte? Comenta um pouco para a gente aí.
Na verdade, o produto diferenciado é uma tendência realmente, tanto no consumo doméstico, né, que tem uma demanda bastante grande, quanto no food, nos restaurantes, de querer ter um cardápio diferenciado em relação à maioria do mercado. Eu acredito que uma grande vantagem, no nosso caso, de ter produtos diferenciados é que você fideliza mais o consumidor. Você tem uma garantia de ter um produto de mais elaborado, mais bem trabalhado, que gera uma percepção diferente de consumo, vamos falar assim, e isso você consegue ter uma fidelização maior do consumidor. Você sai um pouco do que é tudo igual para ter alguns produtos diferenciados. Essa é que é a grande vantagem. Talvez você não consiga nem precificar tanto isso, ter um ganho muito grande em cima desses produtos diferenciados, é muito pouca coisa, mas você tem uma fidelização maior. Acho que essa que é o principal sentido. E a preocupação com saudabilidade, com a cadeia de toda rastreada e toda assim sustentável, né, longeva, isso é fundamental a gente ter para a gente ter segurança que está entregando um produto de qualidade para o consumidor. A tendência desses segmentos aí, tanto o orgânico quanto e o vegano, que hoje já é um mercado muito grande, né, acho que é uma vantagem para a gente, que a gente já está num segmento, né, onde você não trabalha com nada de origem animal, mas a alimentação é sempre um equilíbrio. Então, acho que é um diferencial também que a gente tem hoje. Perfeito, Sr. João. Bruno? Marlos, essa pandemia mudou um pouquinho a nossa visão de mercado, porque a partir do momento, assim, a gente sempre pensou que ter um portfólio vasto tem suas vantagens, né? A desvantagem é você ter um controle de tudo isso aí, um espaço físico para guardar esses insumos. Mas chegou a hora do consumidor e das indústrias do setor realmente mostrarem que elas estão atualizadas. Então, a Predileta, ela tem linha, a gente já vinha lançando desde o final do ano passado, linha vegana, linha sem glúten, linha sem proteína animal, linha orgânica, linha sem sal, sem açúcar. Isso aí, nessa pandemia, a gente observou que realmente o nosso consumidor olhou para essas linhas com outros olhos, porque são produtos mais elaborados, com uma embalagem melhor. No caso de um molho de tomate, você sai de uma lata ou de um pouch e você migra para um vidro, e essa embalagem por si só já custa 6, 7, 8 vezes mais. Então, assim, a dona de casa olhou para esses produtos de forma diferente e houve sim para nós uma procura maior por essas linhas mais elaboradas, produtos mais elaborados, e a nossa linha normal, a nossa linha tradicional, ela se manteve, né? Então, a gente observou isso aí de forma bem acentuada mesmo, não foi uma migração numa crescente devagar, foi uma migração bastante rápida aí, de março para maio, mais ou menos, e deu um salto gigantesco na procura por itens mais elaborados. Perfeito, obrigado, Bruno. E aí, assim, uma coisa que a gente pensa também, quando a gente fala do segmento de HF, é que eu acredito que seja um desafio bem grande aí para as 3 empresas, a questão logística, né? Então, a gente tem aí uma malha rodoviária que, às vezes, nem sempre ajuda, são produtos perecíveis, né? E como que vocês enxergam esse desafio, né? Qual é a estratégia de cada empresa frente a isso, enfim, como que vocês estão encarando essa realidade aí? Vamos começar com o senhor João agora. Na verdade, a gente tem 2 etapas bastante pesadas em relação à logística. A primeira é a da matéria-prima, né? Que a gente tem que tirar ela do campo e trazer ela para a indústria num tempo relativamente curto e com uma certa qualidade, um certo cuidado. E dentro desse processo dessa logística, no nosso caso, a gente ainda tem a armazenagem da matéria-prima. A gente coloca essa matéria-prima no período principal de safra para ser armazenado ao longo do período da entre-safra. Então, realmente, aí tem um envolvimento bastante grande, é uma operação bastante complexa, até porque os HFs, a batata menos um pouco do que os tomates, vamos pensar assim, mas geram
um volume de produção bastante grande por hectare. No nosso caso, com a colheita mecanizada, dependendo das condições, a gente ainda acaba transportando uma parte de impurezas junto com o produto, terra principalmente, né, que acaba vindo junto, que a gente não consegue separar tudo lá no campo. Eu acho que, como a gente está num espaço, num raio relativamente próximo, a gente não tem tanto problema aí com a questão de infraestrutura. Lógico que se a gente compara aí com países do primeiro mundo, a coisa é muito diferente, mas dentro da nossa realidade aqui, a gente se ajusta dentro do que tem e acho que caminha bem. E depois a gente tem a logística da indústria para o mercado, né, que é isso, aí o produto é todo congelado, né, tem uma estrutura toda de caminhões frigoríficos, né, para fazer o transporte. E aí realmente vem para a questão do custo, né? Você tem grandes distâncias, né? Você gasta, sei lá, hoje R$ 1.500 para trazer um container de batata da Europa e gasta R$ 15.000 para levar ele lá para Fortaleza, por exemplo. Então, realmente tem algumas regiões onde a gente perde muito competitividade ou agrega muito custo dentro do produto por causa da questão da logística do Brasil, que nós trouxemos para o Brasil uma malha logística europeia para um país continental, sei lá, igual a Rússia ou os Estados Unidos, que tem ferrovias super eficientes e que facilitam muito essa diluição desse custo. Normalmente, acho que esse é o grande desafio, né? Além da precariedade da infraestrutura, ainda o modal que a gente usa, que é 100% rodoviário, a gente não tem outras opções, que faz com que isso encareça muito. Mas acaba acontecendo, só que com custo alto. Perfeito, Sr. João. E existe dentro da estrutura de custo, enfim, já um número assim, existe um número que, em função disso, que vocês consideram de ineficiência ou de perda em relação à logística? Eu acho que não é perda, é perda de competitividade, né? Quando você tem um produto que vem por um outro meio e chega muito mais barato naquele mercado, você perde competitividade, eu acho. Em termos de agilidade, a não ser o norte, Manaus, aquela região lá que você tem realmente um modelo de transporte muito demorado, que demora muito para chegar e que aí é mais caro ainda, mas os outros acho que a gente consegue atingir com uma certa agilidade, com uma certa rapidez o cliente, né, atender a demanda do cliente, aí 3, 4 dias você entrega no Brasil inteiro, exceto lá o norte, mas com custo alto, né? Então isso reflete em perda de competitividade. Acho que esse é o grande desafio. Na verdade, só para complementar, hoje, no nosso caso, os concorrentes nossos são basicamente todos produtos importados. Então, quando eu falei que vem da Europa mais barato, porque o retorno marítimo hoje para o Brasil é muito barato. Então, realmente, ele atinge principalmente as regiões litorâneas um custo muito baixo, enquanto a gente vai pelo continente fica com um custo muito alto. Perfeito, obrigado, Sr. João. Edson, como a Trebesc tem enfrentado essa questão da logística? Assim, Marcos, há bastante tempo nós temos tratado o tomate natura como um fruto. Então, assim, faz parte aí da nossa logística, a distribuição refrigerada. Agora, o que nós buscamos fazer ao longo do tempo? Buscar os melhores microclimas, porque isso automaticamente me traz um produto com a qualidade melhor. A natureza você tem que conviver com ela, tem que respeitar ela, né? Então, nós atuamos em várias regiões do Brasil buscando esse microclima, de acordo com a sazonalidade de cada região, mas isso me gera um transporte com um grau de aproveitamento do produto muito maior e um shelf life muito interessante. Como o senhor João colocou, né, o desafio ele é grande, pra vocês terem uma ideia. Aqui do Triângulo Mineiro para Buenos Aires, com toda a burocracia, nós gastamos 5 dias para colocar uma carreta de tomate, por exemplo, e para Manaus 10 dias. Então existe aí sim uma oportunidade muito grande para que nós tenhamos aí um investimento melhor em infraestrutura, para que isso se converta em competitividade, né, para que nós sejamos, de fato, mais eficientes. Mas, no nosso caso, nós buscamos realmente essa sintonia aí com as melhores regiões de produção, para que nós tenhamos um produto entregue final com uma qualidade superior. Perfeito, obrigado, Edson.
Bruno, comenta para a gente um pouco a sua realidade. Carlos, assim, a nossa realidade também não é diferente, né? Acho que aqui a gente está falando com 3 empresas do agro, mas cada uma com suas características, né? O seu João é um produto congelado, praticamente, o Edson um produto in natura e o nosso uma carga seca, né? Um produto já processado que não necessita de refrigeração. Mas você vê que nesses 3 segmentos, a questão logística realmente bate pesado conosco. No nosso caso, o que a gente passou a fazer de 10, 11 anos para cá, nós estamos investindo pesado em frota própria, porque a gente tem aí grandes contratos, parcerias com as principais redes de supermercado e a grande maioria delas tem cargas com horário para a gente descarregar, para a gente entregar. Então, ficar dependendo de transportadora, de um terceiro, para nós foi muito oneroso, né? E aí o terceiro, ele cobra aquela perna, né? Então, para ir de São Paulo para Maceió, por exemplo, ele cobra o frete, ele já coloca no frete que ele vai cobrar o retorno dele. Então, o que a gente viu nisso? Vamos bater um pouco mais pesado na questão de frota própria, porque os nossos caminhões, eles vão até os nossos clientes com produto acabado e no retorno eles voltam para as fábricas com a nossa matéria-prima, não matéria-prima do campo, mas sim com insumos, né? Açúcar, lata, papelão, lenha, rótulo, vidro, tampa, enfim. Então, assim, foi um ponto que a gente entendeu que precisaríamos atacar mais intensamente, né, na questão de frota própria para reduzir essa dependência de terceiros e de transportadoras. E realmente a questão logística no Brasil pega muito pesado, porque no caso de uma carga de molho refogado, de milho, de goiabada, para algumas regiões aí, região norte sai fora da nossa curva, mas, por exemplo, a região nordeste, o frete chega a bater próximo de 20%, 22% do valor da nota fiscal. Então, realmente, é muito pesado para nós, porque o nosso produto ele é de baixo valor agregado, né? Então, a gente viu nessa urgência uma necessidade de investimento em frota própria, e foi isso que a gente fez. Perfeito, obrigado, Bruno. Outra questão que eu acho que, assim, até puxando um gancho aqui um pouco, a gente fala, né, a Farm Show é um evento aí de produtor para produtor, eu imagino que tem um público aí de produtores que estão nos assistindo, nos acompanhando aí todos os dias. Eu queria que vocês comentassem um pouco como que vocês estruturam a sua operação em termos de parcerias, né? Vocês estruturam através de parcerias, quanto por cento de parceria, quanto por cento de produção própria, área própria, enfim, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como funciona essa estratégia da parte operacional, da parte agrícola das respectivas indústrias. Podemos começar com o Edson. Perfeito, Marcos. Nós temos, assim, alguns modelos de parceria, que nós temos tanto a produção dos produtos convencionais, que é campo aberto, e também a linha de produtos diferenciados, que é a produção em cultivo protegido, nas várias regiões de atuação. Nós procuramos, nessa diversidade de região, aí, buscando os microclimas, ter parte da produção própria e parte produtores integrados. E é claro que, assim, nós procuramos aí, nesse elo de parceria, compartilhar com esses parceiros aquilo que tem de melhor de tecnologia, aquilo que tem melhor de variedade. E os formatos de parceria dependem aí da contrapartida, do perfil do produtor. Temos modelos aí que variam desde do preço diário, né, por se tratar de produto in natura, preço do dia, e também algumas outras linhas com um valor já pré-estabelecido. Então, assim, são projetos bastante interessantes. E pelo fato da gente ter o tomate convencional, que é um produto que gera, né, uma demanda muito alta, isso facilita, e a Trabesc tem trazido aí ao longo dos anos aí, produtos inovadores, e que muitas vezes isso facilita até o pequeno produtor, o médio, o grande produtor está com a gente, porque esse portfólio ele é beneficiado por uma logística já montada com a linha dos convencionais. Então, por exemplo, às vezes o cliente não vai te pedir uma carreta de um tomate shoot grape, mas ele vai na carona
com um tomate convencional. Então, isso facilita para que essa diferenciação seja emplacada no Brasil, sem que a logística seja um empecilho, porque é um país muito grande, né, e com um clima aí que exige muito, muito de todos nós. Perfeito, Edson. Você tem um número de parceiros hoje que a Tebresc tem ou não tem esse número aí? Tem. Nós devemos ter hoje aí, assim, a nível nacional, eu acredito que em torno aí de mais 100 produtores aí linkados a nós. E assim, aí depende da região, atua mais a produção própria, mais a parceria, né? Mas a produção própria ela é maior, mas tem aumentado bastante aí nessa diversificação aí o número de produtores integrados, né? E estamos à disposição, viu, Marcos? Sempre aí de portas abertas aí para conversar, para poder abrir novas oportunidades aí. Beleza, obrigado, Edson. Bruno, como que funciona aí na Tebresc? Não, desculpa, na Predileta. Marcos, a Predileta ela é um elo na cadeia, né? A gente processa o que vem do campo e entrega para o consumidor final. Então, a nossa história ela sempre foi muito baseada e muito firmada em parcerias. Hoje, nós não temos áreas próprias, né? Nem para as 3 principais culturas, que são tomate, milho e goiaba. São 100% de áreas de produtores parceiros. E a gente busca, no longo dos anos, fazer parcerias realmente longas e duradouras na questão de previsibilidade. Então, nossa ideia não é colocar o pé em um produtor parceiro e o ano que vem não estar presente com ele, né? Temos parcerias aí de longas datas, o pessoal que nos fornece o tomate há mais de 20 anos, o milho um pouco mais recente, em torno de 12 anos, mas a nossa ideia é fazer parcerias de longo prazo e a gente realmente só recua nessa parceria se alguma das partes não tá contente, não ficou assim, no final da conta não foi o que eles estavam projetando, né? Então, para as 2 principais culturas de volume, tomate e milho doce, Acho que cortou um pouquinho aí o Bruno. Então vamos passar para o senhor João. Na verdade, hoje, se a gente for analisar, a indústria Bem Brasil ela é uma empresa também só que faz parte de um elo da cadeia. Ela processa a batata e entrega para o mercado o produto processado, bem parecido com a Predileta. O que existe é que os acionistas têm também produção agrícola. Na verdade, lá atrás, nasceu primeiro a produção agrícola, depois que veio a indústria, né? Então, um pouco mais da metade do que a gente processa hoje é da produção dos acionistas, mas são operações independentes, vamos falar assim, distintas, né? E em toda a gestão, toda a parte econômica e tributária, fiscal, é tudo separado. E um pouco menos da metade é de produção de parceiros, né? E a gente tem, num modelo parecido com a Predileta, são parceiros, a grande maioria deles que estão com a gente já há um bom tempo, desde que a gente começou expandiu a indústria para esse modelo. Nós não temos muitos parceiros, né? A batata é um produto hoje que está bastante concentrado, vamos pensar assim, são poucos produtores no mercado e na região. A gente deve ter aí na soma total uns 15 parceiros, e são contratos, né, que sempre tem um horizonte para frente aí de 2, 3 anos e um planejamento de 5 anos para frente, uma ideia de planejamento. Então, é nesse sentido que a gente trabalha aí para abastecer a indústria com matéria-prima. Perfeito. A gente sabe até que o senhor tem uma reunião agora às 10h30, né, senhor João? E eu tenho a gente atrasou um pouco, eu marquei um compromisso fora aí, tá meio difícil de desmarcar, que é para um pessoal de longe. Não, tranquilo. A gente também já está chegando ao fim aqui. Eu só tenho uma pergunta, que eu vou direcionar ela já para o senhor, para liberar o senhor aí. Chegou uma pergunta aqui do pessoal de fora aqui. Então, na verdade, é a Karine. Ela está perguntando, que o senhor citou que está começando o mercado de exportação. Qual seria a expectativa da exportação e qual o potencial desse mercado aí para os próximos anos?
O potencial ele é muito grande, né? O mercado mundial de batata ele gira em torno de batata processada aí um pouco acima de 20 milhões de toneladas, 22, 23 milhões de toneladas no mundo, né? É o produto total, o mercado total. Então é um mercado gigantesco, vamos falar assim. E a exceção da Europa, que basicamente é quase que só exportadora, as outras regiões todas, mesmo a América do Norte, por exemplo, que exporta bastante, mas ela é uma grande importadora hoje. Então existe aí um espaço muito grande, o Oriente Médio, a Ásia, acho que no futuro próximo a África vai vir para esse mercado também, né? A própria América Latina, que são mercados menores, que são países de população menores, mas a gente tem uma oportunidade muito grande aí no mercado. Eu acho que o grande desafio é a gente ser competitivo nesse mercado em função dos custos que a gente tem para levar isso para fora, principalmente de logística, que aí a logística para levar é bem mais cara, ela concorre muito principalmente com as proteínas, né, na questão do transporte marítimo, mas é um desafio, é um objetivo nosso de internacionalizar a nossa área comercial. A gente não tem ainda definido, a gente tem alguns planejamentos, mas são pequenos ainda, mas eu acredito que a gente tem muito espaço para crescer e ter uma participação representativa. Nós não temos um número exato de onde a gente pretende chegar, mas a gente está trabalhando para que isso passe a ser representativo dentro do nosso negócio, assim como todas as outras commodities para trás. Aí, se a gente voltar 10 anos, o Brasil não tinha representatividade nenhuma em milho, por exemplo, e hoje é um grande exportador. Em algodão são grandes culturas, um pouco diferentes, mas a gente acredita que a gente pode, aos poucos, seguir o mesmo caminho. O Brasil vem ganhando competitividade, apesar de todas as dificuldades que a gente tem de infraestrutura, de regulação e tudo mais, mas a gente vem ganhando competitividade no agro, né? E cada segmento a seu tempo, vamos falar assim, mas a gente acredita que a gente vai conseguir prospectar esse mercado aí rapidamente. Perfeito, eu queria agradecer o senhor, vou continuar aqui mais 5 minutinhos aqui com o Edson, mais com o Bruno. O senhor tem o compromisso, queria agradecer pela presença e por nos ensinar um pouco aí, enfim, enriquecer aqui com sua presença, viu, senhor João? Para nós foi muito importante. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade. Eu também quero agradecer aí o convite da Algar, né? A companhia aqui do Edson e do Bruno. Acho que foi um bate-papo rápido, mas bastante interessante. A gente, analisando, a gente vê que os momentos e as situações são muito parecidas, né? Os segmentos são diferentes, a origem é o HF, mas depois acaba cada um saindo por um caminho, mas as dores são muito parecidas em cada um dos segmentos e as oportunidades também, de certa forma, são parecidas, né? Agradecer aí todo mundo que está nos ouvindo, vamos falar assim, e pedir desculpas por estar saindo um pouco antes, mas realmente eu tinha esse compromisso e muito obrigado aí, um bom dia a todos. Obrigado, então, senhor João, bom dia. Bom dia, senhor João. Prazer revê-lo. E dando sequência aqui, tem uma pergunta também aí para você, Edson, que também veio da Karine. Ela está perguntando se a Tebresc já trabalha no mercado de exportação e, se sim, qual a participação disso. E, completando aqui, se tem projeção para esse mercado aí no futuro. Perfeito. Eu acho que essa pergunta aí vale para o Bruno também. Acho que fica bacana o Bruno comentar com a gente. Ok. No nosso caso, né, pela alta perecibilidade do tomate natura, que nós trabalhamos diferente do Bruno, que é o tomate rasteiro, né, para a indústria, o nosso é o tomate tutorado, é outro segmento. Mas nesse caso, pela alta perecibilidade, nós temos sido mais competitivos aqui nos países do Mercosul. Então, principalmente no inverno, onde eles têm muita dificuldade, né, com maturação e muitas vezes com geadas mais acentuadas, abre aí uma oportunidade interessante aí de exportação. A Tebresc já atua nesse nicho aí desde o início, que nós estamos numa posição de microclima muito interessante, onde nós estamos menos afetados pelas frentes frias em relação aí até os produtores que estão em outras regiões do país nesse momento, principalmente de São Paulo para baixo.
A nossa ida para o Nordeste, ela tem sim uma estratégia aí que em alguns produtos de valor agregado percebe-se uma oportunidade interessante, aí até pela facilidade, né, proximidade com portos e tudo mais, de trabalhar aí alguns itens aí para o mercado europeu, e já está sendo testado aí algumas linhas nesse sentido. Mas eu vejo assim, em termos de produtividade, está sendo muito... O Brasil evoluiu muito na produção de HF, qualidade também, na questão de packing house, né? Nós não perdemos hoje aí para outras potências aí dentro do setor. Agora, tem algumas questões aí do ponto de vista aí de barreiras, né, alfandegárias, a questão fitossanitária, que nós temos que ter uma evolução, sim, mas o Brasil tem se despontado, né, em vários produtos do agro e o HF não está atrás. Eu vejo que tem grandes oportunidades, sim, para poder trabalhar ainda mais esse mercado de exportação. Perfeito, obrigado, Edson. Bruno, como que vocês estão posicionados em relação a esse mercado? A taxa cambial, né, o câmbio, nesse ano, mais precisamente, favoreceu muito para a nossa exportação. Para a exportação de produtos à base de tomate, molhos, a gente perde um pouco dessa competitividade, porque a Europa é um grande processador de tomate, né? Portugal, Espanha e a própria Itália, então eles têm questões logísticas mais favoráveis, né? Estados Unidos hoje é o maior processador também de tomate para molhos, então a gente também fica um pouco sem poder de competitividade com eles. Mas a nossa questão mais forte para a exportação realmente fica na base de 2 produtos, que é a nossa goiabada e a nossa polpa de goiaba. Por quê? Porque o mundo não conhece ainda a goiaba, né? Ou quando conhece, é aquela goiaba branca, e a nossa é a vermelha. Então, a gente tem, através de um sistema de processo dentro da fábrica, uma condição de enviar e de manter a polpa de goiaba dentro de tambores ou de bags de 1 tonelada, 36 meses sem alterações no produto, isso em temperatura normal, no meio ambiente, tá? Não precisa ficar assim, em um lugar protegido. Então, a gente conseguiu ter uma questão logística muito grande nesse ponto, porque o nosso transporte para a Europa, por exemplo, que é o principal cliente da polpa de goiaba, a gente conseguiu ser muito competitivo porque não necessita ser um transporte refrigerado, né? E outro ponto importante é a questão dos vegetais também, porque Europa, Estados Unidos e Ásia, eles têm uma janela muito estreita para plantio do nosso milho doce, né? Então, Estados Unidos são 60, 70 dias, e Europa, em algumas regiões, 45 dias só no ano, e a gente tem condição de plantar e de processar milho doce nos 12 meses do ano, que é o que a gente faz. Então, assim, quando a Europa é muito limitado, isso aí tem um custo realmente, porque eles têm que processar um volume muito grande num período curto. A gente tem condição de diluir isso aí nos 12 meses do ano. Então, acreditamos sim que o Brasil tem condições de ser um exportador de milho doce e de vegetais para a Europa com as mesmas ou até melhores características sensoriais. Então, esse ano nós vamos virar o nosso canhão para exportação, sim. Perfeito, Bruno, obrigado. A gente parece que não, mas o tempo passa voando aí, a gente já está aí junto, né, praticamente 1 hora aí falando, e para nós é uma satisfação ver um setor, né, que agrega de fato valor na cadeia, né? Eu vejo que o Brasil, enquanto celeiro aí do agro, nós trabalhamos muito com commodities agrícolas, talvez falta um pouco mais de processamento, de agregação de valor, e a gente vê que o segmento de HF faz isso muito bem, né? Eu acho que fica aí como um exemplo para os demais setores. A gente precisa de ganhar espaço tanto na agregação de valor dentro da porteira, né, que são produtos de valor agregado alto, quanto na verticalização, que é o exemplo que essas 3 companhias dão aí para a gente no agro, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer, queria passar a palavra aí para vocês, de fato, fazerem as considerações finais. Uma pena que
que o tempo passou voando. Se a gente quisesse, dava para ficar aqui mais um tempão falando sobre isso. Mas agora a gente tem os próximos painéis, já estão um pouquinho atrasados. E eu queria pedir aí que vocês finalizassem, pode começar com o Edson e fizesse as considerações finais aí. Marlos, obrigado aí pela oportunidade. E quando você fala aí no potencial do negócio, só um dado aí para fechar, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda um consumo médio diário de 400 gramas de FLV, frutas, legumes e vegetais. E o Brasil, até o momento, o nosso consumo está se mantendo na ordem aí de 192 gramas, menos da metade. Então, isso mostra o quanto que esse negócio já é importante, ele representa, na média, 8% do que se vende hoje no supermercado, mas o quanto que isso vai crescer, né? O quanto que isso tem um potencial gigantesco. Parabéns por ter incluído, né, o item, né, aí entre o portfólio das apresentações. Feliz por apresentar e espero ter contribuído aí com a expectativa de vocês, aí, trazendo um pouco aí do nosso case. Estamos à disposição. Parabéns, sucesso a todos aí. Gratidão. Obrigado. Marlos, muito obrigado pelo nosso convite, né? A gente fica bastante contente de participar, falar um pouquinho do nosso setor, das nossas dificuldades e das nossas conquistas, né? É um setor que realmente tem muito para crescer dentro do país. Nós precisamos realmente agregar valor ao produto. O Brasil hoje exporta minério bruto para comprar o minério beneficiado. Então, se faz isso aí com um produto de um volume muito grande, imagine com grãos, né, com a parte de frutas também. Precisamos sim buscar dar valor e colocar valor nos nossos produtos. Então, fico feliz de participar. Contem conosco. Ainda não somos parceiros, mas com certeza semana que vem a gente bate esse contrato aí. Então, contem conosco, tá? E vamos junto. Obrigado pela participação. Beleza, obrigado, Bruno, obrigado, Edson. Foi fantástico e com certeza a gente vai fazer uma parceria aí sim, Bruno. Eu tenho certeza que de longo prazo. Foi muito enriquecedor. A gente tem que, de fato, terminar. Fica os agradecimentos.